E aí, galera, como é que vocês estão? Que ótimo conversar com todos vocês e agradecer mais uma vez que vocês sempre estão conosco aqui. Estou aqui no aeroporto, no Pinto Martins, depois da viagem do Ceará. Encontrei com o Renan e a esposa, eles estão indo a Juazeiro do Norte e há pouco eu estive com eles aqui, bati uma foto, a gente ficou conversando um pouco sobre o Ceará, um pouco do que eu vou contar para vocês no vídeo. E quero dizer para vocês que é isso. Se vocês me encontrarem aí, quiserem bater um papo, certamente, se eu não estiver trabalhando, certamente vou dar toda a atenção para vocês. O que é que a gente vai conversar nesse vídeo? Sim, antes, sempre dizer para vocês que é uma realidade, eu sempre oro por vocês, que Deus proteja, abençoe e oriente cada um de vocês. Muitos me perguntam, Danilo, por que você faz isso? Primeiro, porque é uma realidade, eu realmente faço isso. Segundo, porque eu quero dizer para vocês que a gente faz um trabalho, a gente é o que a gente é, por todas as coisas que tem na vida da gente. Uma das coisas que é, na minha vida, muito forte e importante é Deus. Algumas pessoas dizem, não, porque você foi ensinado assim. Eu fui ensinado quando era criança, como muitos foram, mas muitos adultos não pensam a mesma coisa. Eu sou assim porque Deus quis que eu fosse, porque Ele me salvou. E é muito importante isso. Então passo para vocês. Se vocês creem ou se vocês não creem, é com cada um de vocês. Eu passo para vocês o meu ponto de vista e vocês fazem da forma que vocês desejarem. Não é algo que eu estou impondo a vocês. Mas entendam que tudo que eu sou, o que eu faço, ou as formas como eu trabalho e me porto, tem a ver com aquilo que está no meu âmago. E Deus é a essência, Ele é o mais importante de todas essas coisas. Tudo que eu faço de bom vem dEle. Tudo que eu faço de ruim, infelizmente, vem de mim mesmo. Amigos, vamos conversar sobre o Ceará e essas ausências que o time vai ter. No vídeo a gente vai falar de Vina, Pedro Raul, Fernando Sobral fora desse jogo. Eu sei que vocês, a maioria de vocês, eu sei que já sabia do Vina e também do Pedro Raul, mas o Fernando Sobral também não joga nesse domingo contra o Corinthians. A gente vai conversar sobre isso e vamos entender as mudanças, né? Se eram 23 contra o Fortaleza, 11 e mais os 12 no banco, saíram 3 entram. Eu vou contar para vocês quem são, vou contar para vocês a relação completa. Vou contar para vocês que time vai ter o Ceará para enfrentar o Corinthians. A gente vai falar sobre a questão do gramado, porque o gramado do Neoquímica Arena, ele é mais um gramado artificial. E esses gramados artificiais são muito diferentes. O Pedro Henrique vai tocar nesse ponto, porque ele jogou no Corinthians, jogou várias vezes, treinou várias vezes no estádio e vai falar com o que o Ceará vai precisar se preocupar em relação a esse campo. Quero agradecer por vocês estarem no vídeo, pedir que vocês deixem o seu like, sabem da importância do like, é um dos comparativos que o YouTube faz para mandar esse vídeo para outras pessoas e você sabe o quanto é importante o crescimento do canal e eu agradeço a vocês por ajudarem nisso, cooperarem nessa questão do crescimento. Também quero pedir para vocês que, se você tiver um pouco de hype, tem os pontinhos do hype, coloca o pontinho, joga o vídeo para cima, que a gente agradece. Como é que você faz? Você vai lá no Hype e ele vai te mostrar se você tem pontos ou não. Se tiver, gaste alguns com a gente, muito obrigado, joga o vídeo para cima, ajuda demais. A sua inscrição no canal também é muito importante, então se você tem dificuldade de se inscrever, algumas pessoas têm, há algum tempo eu já tenho colocado aqui na descrição do canal, aqui embaixo, eu tenho colocado a possibilidade de, no primeiro link, você ir para a página principal. Lá tem inscreva-se, você clica, vira um inscrito e aí ajuda o nosso canal. E os meus agradecimentos demais, porque a inscrição ela é uma das coisas que mais ajuda o canal. Para você não perder nenhum vídeo, depois que você se inscreve, você vai no sininho e ativa todas as notificações. Por que todas as notificações? Porque se você ativar, toda vez que tiver vídeo novo, você vai ter acesso a essas informações rapidamente aqui no canal. Então, acessa lá o sininho e ativa todas as notificações. Uma outra questão também importante, também interessante, é compartilhar o nosso vídeo. Será que você tem amigo, amiga que ainda não nos conhece, mas que gosta de informações do Ceará? Se você tem, você vai no compartilhar e aí utiliza
aquela plataforma de mensagens que você prefere. Se for o WhatsApp, vai para o WhatsApp e manda o vídeo. Se for o Telegram, você vai no Telegram e manda o vídeo. Então, também acaba nos ajudando, porque outras pessoas vão poder nos consumir. Também queria conversar com vocês sobre o nosso especialista elétrico. Olha, ele está fazendo diferença em toda a cidade. Eu tenho conversado com pessoas que já o consultaram, ele trabalhou para essas pessoas e é muito importante e interessante. Primeiro, porque com a parte elétrica você não deve mexer se você não trabalha e não entende. A parte elétrica ela pode levar até um choque. Pessoas já morreram, outras ficaram com problemas, com sequelas. Então, não vá tentar fazer algo que você não conhece sozinho. Chama o especialista elétrico, ele vai resolver. Se é um curto-circuito, se é um probleminha que deu, faltou energia, não voltou, o especialista elétrico vai resolver para você. Estou te dizendo porque ele já resolveu o meu problema em relação a isso. Faltou energia, não voltou, se não fosse ele, talvez eu tivesse sem energia lá em casa, porque a Enel não resolveu. Isso aconteceu 2 vezes. Também tem aquela lâmpada que não acende, você troca a lâmpada, não é a lâmpada, é alguma coisa na parte elétrica. Eu não vou mexer, porque eu vou abrir ali, o que eu vou fazer? Vou colocar o dedo naquele local com eletricidade? Deixa que o especialista elétrico resolve. Não é caro, certamente é muito mais barato do que você tomar um choque. Então nem pense 2 vezes antes de chamar o especialista elétrico para ele resolver o seu problema, e ele atende em toda a região metropolitana de Fortaleza. Então, vamos conversar sobre o vídeo, sobre o que o Ceará precisa fazer para ter um bom resultado contra o Corinthians, gramado, como é que deve se portar, palavras do Pedro Henrique explicando como é que deve ser, as ausências do Ceará e quem entra no lugar desses ausentes. Além disso, além de quem entra no lugar dos ausentes, quem entra na relação, quem vai ter uma oportunidade de ficar como opção no banco de reservas que não teve no Clássico Rei. Um recado de Primos Motopeças, na volta a gente conversa sobre tudo isso. Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Vamos conversar sobre Ceará e Corinthians, né? O jogo desse domingo às 4 da tarde no Neoquímica Arena, na Neoquímica Arena. Já estive por lá, viu? Um estádio sensacional, vale a pena. Se você estiver em São Paulo, para assistir o jogo, ótimo. Se você quiser fazer o tour, tem um tour da Neoquímica Arena. Vale muito a pena você participar desse tour. Ele sai todos os dias, períodos de manhã e tarde, de hora em hora. Pelo menos era assim, eu acho que ainda é. Então você procura, tem um site da Neoquímica Arena e vale a pena, é espetacular. Para ter uma ideia, se você precisar durante o jogo ir ao banheiro, lá no banheiro, no espelhinho que fica à sua frente no banheiro, você vai lavar as mãos, tem um botão que te dá a opção espelho para você se ver, né? Ou assistir o jogo. Você aperta lá o espelhinho e acaba assistindo a partida. Veja só como é que é realmente espetacular participar do tour. Você vai ver todos esses e outros detalhes do que os atletas ficam vendo no vestiário, o que eles têm acesso. Bem, vale a pena participar. Mas vamos pensar em Ceará e Corinthians. O técnico Léo Condé,
levou com o seu grupo, com a sua delegação, 23 atletas. Vou mostrar para vocês aí na tela os jogadores que viajaram, a delegação, né, com a comissão, com o pessoal do staff que também segue com o grupo. Foram 2 goleiros, o Bruno e o Richard. Foram 4 laterais, o Fabiano e o Rafael Ramos com opções para o lado direito, o Matheus Bahia e o Nicolas com opções para o lado esquerdo. Foram 4 zagueiros, Marcos Vitor, o William Machado, o Marlon e o Éder. Foram 4 volantes, o Vinícius Anocelo, o Dieguinho, o Richardson e o Lucas Lima. Foram 3 meias, o Lourenço, o Mugni e o Matheus Araújo. Foram 6 atacantes, o Galeano, o Pedro Henrique, o Ailon, o Paulo Baia, o Fernandinho e o Luca. Portanto, são esses os 23 atletas que o técnico Léo Condé tem à sua disposição para esse jogo das 4 da tarde desse domingo em São Paulo. Vamos entender aí as mudanças entre os relacionados, certo? Quem é que está fora do jogo? O Vina, porque está suspenso. O Pedro Raul, por força de contrato. Ele foi emprestado pelo Corinthians, não pode jogar contra o seu clube de origem. E o Fernando Sobral, porque está contundido. O Fernando, vocês lembram, foi substituído ainda no primeiro tempo do Clássico Rei. Nos primeiros minutos ali, ele teve um choque com o jogador do Fortaleza, acabou no chão. Depois de algum tempo, ele acabou tendo que ser substituído. Esses 3 saindo, 3 tem que entrar. Quem entrou? Entrou o Lucas Lima, no lugar do Fernando Sobral na relação. Na relação, não é no time, na relação. Entrou o Matheus Araújo como um dos relacionados, Matheus Araújo por banco de reservas, e o Luca, porque não tem o Pedro Raul, Luca no banco de reservas. Então, banco de reservas teve a entrada do Lucas Lima, no lugar do Fernando Sobral, do Matheus Araújo, no meio campo seria para o lugar do Vina na relação, ou seja, no banco de reservas, e o Luca também no banco de reservas. No time, eu vou contar para vocês quem entrou e como é que vai ser o time. Mas essa é a questão do banco de reservas, ok? E a outra mudança foi o Marlon, que estava suspenso, por isso não pôde ficar como uma opção para o Clássico Rei. O Marlon volta de suspensão, vai ficar no banco de reservas, o Marcos Vitor hoje é o titular. O Marlon volta para o banco de reservas e quem estava ali era o Lacerda, então o Lacerda não viajou com o grupo, o Lacerda não estará à disposição para esse compromisso. O Ceará, para esse jogo, não tem esses titulares que a gente citou. Principalmente Vina e Pedro Raul são titulares importantíssimos. Fernando Sobral também, mas Dieguinho e Fernando Sobral, eu jogaria mesmo com o Dieguinho. Só não é titular porque estava voltando de contusão, mas o Dieguinho é um dos melhores jogadores do time. Ainda sem saber se Fernando Sobral iria ou não, eu conversei com o Pedro Henrique e perguntei para ele sobre as ausências de Vina e de Pedro Raul. Bom, Danilo, para mim, falar sobre 2 atletas de alto nível assim é muito fácil. Fácil falar e fácil jogar lá dentro das 4 linhas. Vina agregou muita qualidade para a gente, muita experiência, muito sentimento de o que é ser o Ceará, o jogar aqui. E ontem no Clássico eu percebi o quanto ele queria estar novamente aqui e nos ajudou bastante ontem. O meu xará novamente fazendo os gols importantes que ele sempre fez na carreira dele. Como todos os atacantes, a gente pode ter, eu me incluo nisso porque sou um jogador ofensivo, a gente pode ter altos e baixos, mas um jogador que nem ele, a gente sabe que em momentos decisivos ele sempre deu uma resposta positiva na temporada. Vai ser uma pena num jogo tão importante não poder contá-lo com os 2, mas com certeza acho que o professor, como em outras vezes quando teve que fazer, quem sabe, mudanças, quem entrou deu conta do recado e espero que domingo isso possa acontecer novamente. Vocês sabem que o Pedro Henrique jogou por lá, né? Ele foi jogador da equipe do Corinthians e por conta disso conhece muito bem o time, o clube, né? Houve mudanças já para essa temporada, mas ele conhece principalmente o gramado da Neoquímica Arena, que é mais um gramado artificial. Nós temos vários gramados artificiais no país. O gramado artificial do Palmeiras, um dos mais conhecidos, no Atlético Paranaense, no Botafogo, o gramado artificial
do Corinthians, da Neoquímica Arena, é outro. Cada um é diferente. Não adianta você treinar, vamos treinar no gramado artificial. Não vai adiantar, porque o do Botafogo é totalmente diferente do Corinthians, que é totalmente diferente do Palmeiras, que é totalmente diferente do gramado do Atlético Paranaense. Então, não dá para você achar que vai treinar num gramado artificial, pronto, já estou sabendo como é que é jogar no gramado artificial. Como o Pedro Henrique jogou pelo Corinthians, treinou e jogou na Neoquímica Arena, eu quis saber dele o que é que ele pode dizer do gramado artificial, o que os jogadores do Ceará já têm que saber quando chegarem para jogar na Neoquímica Arena. Danilo, só para não ser injusto e não deixar passar em branco, a gente precisa falar do nosso gramado. O Castelão, em comparação a si mesmo, ele está muito bom, ele evoluiu muito. Parabéns às pessoas que conseguiram organizar a melhora do gramado. O espetáculo ele ganha com isso. Eu atuei contra as equipes aqui da capital anos anteriores e realmente era difícil jogar aqui no Castelão. Então agora a qualidade do Castelão, o gramado está muito melhor. E falar sobre gramados no Brasil, a gente tem vários tipos de sintético, né? O Palmeiras é de um estilo, o Atlético Paranaense é de outro, o Atlético Mineiro é outro, o Botafogo é outro estilo. São vários padrões diferentes de gramado. Então o do Corinthians, por ser um gramado rápido, um gramado que o jogo acelera, um gramado muito molhado, a gente precisa ter muita atenção. Mas a gente se adaptou muito bem a todos os gramados do Brasil, todos com muita dificuldade, e cada um usa do seu poder. A gente usa do nosso poder, quem sabe a energia aqui, não só da torcida, mas também do calor que faz aqui no Ceará, e os outros lugares usam das suas artimanhas, entre aspas. Domingo a gente vai tentar se adaptar e com certeza não vai ser uma desculpa para nós, porque a gente está se adaptando a todos os gramados do Brasil. Então é essa, né? Gramado rápido, algo que tem que ser realmente chamado a atenção. O gramado do Castelão, por exemplo, não é considerado um gramado tão rápido assim. O do Palmeiras é considerado rápido, o do Corinthians também, mas como o Pedro Henrique diz, cada um é diferente do outro, eles têm as suas peculiaridades e o Ceará tem que levar em consideração isso, sabendo que na hora do jogo isso faz diferença. O jogador que tem costume de atuar num tipo de gramado, quando ele pega um outro tipo de gramado para atuar, ele sente essa diferença e ela é perceptível, às vezes, num bom jogador que, por vezes, faz uma partida ruim, simplesmente porque está num gramado diferente, num gramado que ele não está acostumado a jogar. Então, cabe aí o alerta do Pedro Henrique, eles vão ter o aquecimento, que eles possam rapidamente ter uma adaptação a esse gramado que, como o Pedro Henrique disse, isso não seja uma desculpa depois para um resultado ruim, até porque o Ceará precisa de um bom resultado diante da equipe do Corinthians. Como é que deve ser esse Ceará para o jogo, com as alterações, com as substituições? Vamos lembrar aqui, quem está fora? O Fernando Sobral, porque contundiu-se no Clássico Rei, o Vina, porque completou a série de 3 cartões amarelos e está suspenso, e o Pedro Raul, porque por força de contrato não pode enfrentar o Corinthians. No lugar do Fernando Sobral, entra o Dieguinho. O Dieguinho, inclusive, entrou no lugar dele no Clássico Rei, foi bem, está voltando de contusão. Para mim, é titular da equipe, no meu ponto de vista. No lugar do Vina, entra o Mugni. Eu imaginava que fosse o Lourenço, porque é um jogo fora de casa. O Lourenço é um cara que faz melhor o balanço entre se comprometer com o jogo, estando com a bola, em armar jogadas e voltar para marcar. Ele é melhor nessa dupla função do que o Mugni, mas a opção do Condé é pelo Mugni, então deve jogar o Mugni que é muito mais meia do que volante, embora também saiba efetivamente fazer um pouco de marcação, porque jogou várias vezes como volante na carreira. Então, Mugni no lugar do Vina. E no ataque, o Pedro Raul vai ser substituído pelo Ailon, algo que eu já imaginava. Você pode ficar se perguntando, o Luca foi contratado para ser centroavante, para ser uma opção ao Pedro Raul. Por que ele não tem essa oportunidade? Isso acontece, no meu ponto de vista, porque ele jogou muito pouco. O Condé lhe deu poucas oportunidades durante os jogos. E eu acredito que isso é um defeito, é um erro do treinador do Ceará. Ele precisava ter dado já mais oportunidades, ter dado um pouco de ritmo ao Luca, para que nesse momento ele assumisse a titularidade. Uma vez que ele é centroavante, enquanto o Ailon é um segundo atacante que às vezes atua como centroavante.
mas isso não aconteceu. As oportunidades ao Luca não foram dadas, então nesse momento a opção do técnico Léo Condé é pelo Ailon. Assim, como é que deve ficar o Ceará para esse jogo diante do Corinthians? O Bruno no gol, o Fabiano na lateral direita, Marcos Vitor e o William Machado fazendo a dupla de zaga e o Matheus Bahia na lateral esquerda. O meio campo com Dieguinho, Vinícius Zanocelo e Mugni e o setor ofensivo com Galeano, o Ailon e o Pedro Raul, Galeano, Ailon e Pedro Raul, formando o trio de ataque, o trio ofensivo do Ceará. O que é que você pensa disso? O que é que você acha disso? Bem, eu entendo que as substituições foram boas e corretas, só faço o adendo. Sou favorável que o Ailon seja o substituto do Pedro Raul, mas o meu adendo é por que não se deu mais chance ao Luca? Para a gente entender o que é que o Luca poderia render, e talvez hoje estivesse entrando o Luca, ou até nós tivéssemos um juízo de valor para dizer não, está entrando o Ailon, porque realmente o Luca não está bem. Mas nós não podemos fazer isso, porque nós vimos muito pouco o Luca em campo. Quando ele entrou ele foi mal. Não, o cara jogou alguns minutos, precisava de um recorte maior de jogos para a gente entender o que ele poderia fazer. Diante da pouca minutagem do Luca, concordo com o Condé, é melhor entrar o Ailon, mas fica a advertência ao Condé para dar um pouco mais de tempo em campo para esse garoto, porque as informações sobre ele, tanto da base do Ceará quanto do Internacional, são de que se tiver tempo, se tiver paciência, pode o clube em que ele estiver jogando ser muito beneficiado com o seu futebol. Mas é claro, ele precisa jogar, ele precisa de minutagem, ele precisa estar em campo. Acho que não vai acontecer em 2025, como o contrato com o Ceará é longo, tomara que isso ocorra em 2026. Amigos e amigas, muito legal conversar com todos vocês. Não falei sobre o Ceará diante do Corinthians. Acho o time do Corinthians que é um time forte tecnicamente, mas que em campo é de altos e baixos. Tem partidas que nem Palmeiras seguraria Corinthians. E tem partidas que o Corinthians é capaz de ser derrotado pelo Sport, pelo Vitória, pelos times que estão lá embaixo na tábua de classificação, como foi para o Santos, por exemplo. Então, o Corinthians é um time de altos e baixos. Vejamos como ele vai estar nesse domingo. Contudo, independente disso, o Ceará só tem 39 pontos. O Ceará precisa de pontuação para se manter na Série A. O Ceará precisa jogar de forma séria, de forma contundente sempre que necessário e de forma precavida e forte do ponto de vista defensivo para não tomar gol. Se o Ceará fizer isso, o Ceará tem boas chances de conseguir um bom resultado diante do Corinthians, principalmente se o Corinthians não estiver nos seus melhores dias nesse domingo na Neoquímica Arena. Amigos e amigas, agora sim, meus agradecimentos por vocês estarem conosco. O seu like é importante, deixe o seu like, ele sempre joga para cima, né, o nosso vídeo, e a gente agradece muito. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, de preferência o botão compartilhar já te mostra lá as plataformas, você vai poder compartilhar com aquele pessoal que você acha que vai gostar dos nossos vídeos. E se você puder deixar o seu hype, ele é importante. Clica lá no hype, joga o vídeo para cima, gasta uns pontinhos conosco, a gente vai agradecer demais os seus pontinhos por aqui. E se você quiser quer ser mais um inscrito no nosso canal, dizer assinar o canal, né? O canal não tem membro, certo? Não tem membresia. Sua forma de assinar é se inscrever. A inscrição não custa nada, então você pode ir lá no inscreva-se para ser mais um inscrito no canal. Se você tem dificuldade de chegar na página principal, como várias pessoas me dizem que tem muita dificuldade disso, a minha ideia foi deixar na descrição do vídeo o link. Então, na descrição aqui abaixo, o primeiro link vai para a página principal do canal. Chegando na página principal, você clica no inscreva-se, na mesma hora vira um inscrito, vai poder ir no sininho, ativar todas as notificações, toda vez que tiver vídeo novo, você vai poder estar conosco por aqui. Uma excelente semana para todos, um ótimo Ceará e Corinthians na Neoquímica neste domingo, e a gente se vê, se Deus quiser, nos próximos vídeos, porque foi assim que a gente definiu, né? Se Deus quiser, nos veremos nos próximos vídeos. Até lá!